Paz do Senhor, meu nome é Ana Trindade, eu venho mais uma vez. Hoje é o terceiro dia da série Íntimos de Deus e nós falamos no primeiro dia, eu falei no primeiro dia a respeito do que é intimidade com Deus, o que é intimidade. Ontem, o segundo dia, nós falamos o que Deus faz, o que Deus fez para ter essa ligação com o homem, para ter essa intimidade com o homem. E hoje é o terceiro dia, eu quero falar sobre o homem que tem intimidade com Deus. Qual o caminho que esse homem tem? E eu quero falar a respeito de Abraão, patriarca Abraão. Eu me encanto com a história de Abraão todas as vezes que eu entro no livro de Gênesis, que eu começo a ler sobre a história de Abraão, a entender a chamada de Abraão, como Deus fez para ter esse elo de intimidade com um homem que foi chamado amigo de Deus. E eu fiquei muito curiosa, porque às vezes nós acreditamos que para ser amigo de Deus é necessário ser muito perfeito e não ter nenhum tipo de falha. A história de Abraão é completamente contrário a tudo isso que a gente pensa. Abraão foi um homem que carregou vários defeitos, um homem que teve várias fragilidades, mas que Deus o chama de amigo e que Deus confia a Abraão ser o pai de nação, ser um homem que carregaria esse título de pai de uma grande multidão. Eu quero ler Gênesis capítulo de número 11 e o versículo de número 31, que diz assim: E tomou Terá a Abrão, seu filho Aló, filho de Arã, seu filho, e Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Eu quero ler também o capítulo 12 e o versículo de número 2 a seguir, diz assim: Número 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E ainda o Senhor diz, aqui no versículo 4, Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abrão era da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. O texto diz que o Senhor chama Abraão. A primeira vez que o Senhor chama Abraão, Abraão está em Ur dos Caldeus. É engraçado é que Abraão aparentemente nunca tinha ouvido falar de um Deus que fala. O pai de Abraão, ele criava ídolos, ele fazia ídolos para vender. Eram idólatras. Mas Deus, no meio de um povo idólatra, Deus escolhe um homem, escolhe Abraão. A chamada de Abraão se dá em Ur dos Caldeus. Engraçado é que o texto vai falar que no versículo 11 e no capítulo 11, versículo 31, vai falar que Deus chama ele ali, ele sai junto com Ló, ele sai junto com seu pai, sai com Sara, sai com todos eles de Ur dos Caldeus e vai para Arã. E quando ele chega em Arã, ele para. As pessoas acreditam que quando Deus chama Abraão de Ur, as pessoas acreditam que esse lugar era um lugar miserável, pobre, um lugar sem nome. Não. Ur era considerado a crescente fértil dali. Era um lugar muito desenvolvido, um lugar de um comércio muito ativo, um lugar próspero. E Deus faz uma promessa a Abraão, tirando ele da sua terra para levá-lo a Canaã. E alguém pensa que Canaã, Deus tira Abraão de Ur para levar a Canaã. E alguém acredita que Canaã era um lugar muito próspero, que Deus estava tirando ele de lá para levar ele para um lugar onde ele ia ser abençoado, onde ele, colocando os pés, ele ia receber todas as bênçãos daquela terra. E não é. Canaã era um deserto. Quando Deus faz a promessa a Abraão e chama ele, Deus não está levando Abraão para um lugar próspero. Deus não está levando o seu amigo para um lugar de grande prosperidade. Deus está levando Abraão para um deserto, para um lugar infértil, porque havia uma maldição sobre Canaã. Essa maldição caiu lá quando o filho de Noé viu a nudez de Noé. O lugar recebeu uma maldição. O lugar era um lugar infértil. E Deus chama um homem que está em um lugar próspero, que está em um lugar desenvolvido, a crescente fértil, um dos lugares mais
que era mais desenvolvido na época no Oriente, e chama ele para ir para um lugar, para provar que a bênção não está no lugar. A bênção estava sobre a vida de Abraão. E Abraão sai com a sua família. E no capítulo 12, onde muitos acreditam que a chamada de Abraão se deu no capítulo 12, não. Porque no capítulo 12, Deus parece que vai voltar a chamar Abraão de novo. E a Bíblia mostra que Abraão sai de Harã. Abraão para em Harã com a sua família. E Harã era considerado um lugar de grandes oportunidades, um lugar onde as pessoas cresciam. E foi favorável para o pai de Abraão, porque como ele criava imagens e ídolos, ali era um lugar onde era, digamos assim, um lugar crucial para quem quisesse vender, porque tinha vários deuses, tinha vários ídolos ali. As pessoas daquele lugar adoravam ídolos, e ali seria bom para o pai de Abraão, porque ele poderia vender tudo que ele fosse criar. E Abraão para em Harã. E parece que Deus volta a chamar Abraão ali de novo. Deus já tinha chamado ele em Ur. E agora parece que no capítulo 12 Deus volta a chamar Abraão. E eu entendo que ali Abraão para em Harã. Para talvez na terra de oportunidade, porque o sentido de Harã é esse, terra de oportunidade. E Ana, o que é que você quer falar com isso conosco? Eu quero falar que a chamada de quem tem intimidade com Deus é uma chamada de renúncia. Quem quer buscar intimidade, ser amigo de Deus, vai ter que se desprender de lugares, de pessoas. Ele ouve a voz de Deus e ele parte da sua terra sem saber para onde é que estava indo. Ele não sabia. Mas a voz que ele ouve, a voz que fala com ele, ele sabe que é uma voz diferente das outras que ele já ouviu de pessoas. Ele consegue entender que essa voz é uma voz maravilhosa. Então ele é direcionado por essa voz e sai. Só que Deus percebe que a sua família e ele para em Harã, em uma terra de oportunidade. Deus não quer Abraão parado em Harã, em uma terra de oportunidade. Porque quem tem propósito não precisa de oportunidade nenhuma. Quem tem propósito já sabe que não precisa das oportunidades que Harã oferece, porque sabe muito bem quem o chamou para a grande obra. O ponto final de Abraão da chamada era Canaã, não era Harã. E nos dias de hoje eu vejo muitas pessoas que têm chamada, que têm um ministério, que têm sonhos, que Deus chamou para algo além de Harã e está parado em Harã, na terra de oportunidade, porque Harã é um lugar onde as pessoas cresciam financeiramente, cresciam de outra maneira, mas Deus não está chamando seus amigos para... Não estou dizendo que Deus não abençoa financeiramente, não é isso. Eu estou falando quando a pessoa se torna amigo de Deus, ele não para nas oportunidades, ele segue aquilo que Deus colocou em seu coração. Ele não vai parar porque o cansaço chegou, ele não vai parar porque ele percebeu que não valia a pena aquilo que Deus falou, não. Quem é íntimo e quem busca intimidade com Deus, como Abraão, Deus estava escolhendo um homem para andar com ele na terra, para chamá-lo de amigo, para ter um elo com ele, e sabia todas as suas fragilidades, as suas fraquezas. Deus conhecia Abraão, Deus conhecia suas falhas, Deus conhecia, mas Deus chama ele, quando ele para com sua família ali em Harã, Deus desperta e o chama de novo, e chama Abraão de novo, foi o que nós vimos aqui. E Abraão parte de Harã de novo, e a Bíblia vai mostrar que Abraão parte depois que o seu pai morre. Eu não sei se esse é o sentido, eu não sei, estudei muito isso há 2 anos atrás, eu guardei esse estudo há 2 anos atrás, e eu fiquei encantada, porque Deus, eu não sei se o pai de Abraão, ali naquele lugar, consegue fazer com que Abraão fique parado em Harã. Harã não foi o lugar que Deus escolheu para Abraão. Ana, mas o lugar era próspero, o lugar era fértil, o lugar, todos que chegavam ali cresciam.
Só que Deus não escolheu Abraão para crescer em terra de oportunidade. Deus chamou Abraão para crescer nele. Deus chamou Abraão para viver os propósitos dele. Deus chamou Abraão não para parar aonde muitos estão crescendo, muitos estão buscando uma maneira de crescer, muitos estão buscando a sua forma de crescimento, porque ali é terra de oportunidade. Então, se a gente parar ali, é inevitável não ter crescimento. Deus não está chamando Abraão para isso. Deus está chamando Abraão para um crescimento espiritual. Deus está chamando Abraão para ser pai de nação. Deus está chamando Abraão para que o Isaac venha, para que aquele Isaac tão sonhado que Deus, que já veio do coração de Deus, que esse Isaac venha. Então não é para ficar, não é para parar em Harã. E o pai dele morre. Depois que o pai dele morre, ele sai de Harã. Eu não sei se esse é o sentido, mas digamos que pode ser que seja. Talvez o pai de Abraão era um empecilho naquele momento para Abraão sair, era o apego de Abraão. E Deus permite com que o seu pai morra, para que Abraão saia. Ana, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que se necessitar e precisar, Deus vai fazer alguma coisa. Aquilo que estiver impedindo com que tua intimidade com Deus cresça, tua intimidade com Deus floresça, se estiver impedindo, Deus ele vai tirar. Eu não estou dizendo aqui de morte, não. Eu estou dizendo que algo que entrar para tentar impedir esse elo teu com Deus, Deus vai tirar.